quando o apóstolo estava lendo esse texto de Isaías, né? Eu abri, não Isaías, mas abri em Êxodo 17. E eu já preguei várias vezes sobre essa palavra aqui. E o que o Senhor tem para nós, naqueles minutos ali, o Senhor começou a falar muito comigo, fala sobre isso aqui. Por quê, queridos? Nós estamos num ano, e que já está fechando, um ano de aliança, um ano da aliança. E Moisés era um homem que tinha aliança com Deus, amém ou não amém? Moisés tinha uma aliança com Deus, a partir daquela chamada ali, no meio do deserto, no Horebe, para ele trazer o povo do Egito para a terra da promessa. E para uma chamada de tanta responsabilidade, só mesmo tendo uma aliança forte, a ponto de não abrir mão de maneira alguma. Hoje não é sexta da campanha, mas a gente tem que frisar isso, porque hoje é dia 20, né? Ou 19? 19. Então falta aí 10, 11, 12. 12 dias para a gente fechar. Então Moisés, ele sabia muito bem ao Deus que ele servia, ele sabia o propósito que o Senhor designou para ele seguir em frente. Então, a nossa vida, queridos, é uma vida de aliança, não somente porque é esse ano, mas a vida do crente é uma vida de aliança. E a vida do crente, ela é em estágios. Ela é em patamares. Porque cada vez que nós conhecemos o Senhor, nós passamos de estágio. Comecei muito a lembrar da borboleta, né? Que ela tem esses estágios. Preste bem atenção que o texto fala assim: partiu o povo de Israel do deserto de Sim, viajando em estágios. E a palavra diz como o Senhor havia ordenado. E acampou em Refidim, entretanto, não havia água para o povo beber. Então nós entendemos a partir daqui que o povo viajava em estágios, e em cada etapa dessa viagem até a terra da promessa existia algo inédito que eles não viveram. Vocês entendem? Havia ou aconteceu, né, acontecia algo de novo que o povo vivia em cada estágio, mesmo porque as paradas em que eles faziam eram em lugares que eles não tinham passado ainda. Lembrando que o povo ficou 430 anos no Egito. Então haviam passado várias gerações que não estavam em Canaã com Jacó até eles chegarem no Egito. Então tudo para aquele povo que saiu do Egito era muita novidade. E dentro desses estágios eles passaram por experiências. O próprio nome estágio fala o quê? Aprendizado. Não estou trabalhando, não, estou estagiando. Você está aprendendo acerca daquele trabalho ali, acerca da sua área profissional, em que você está sendo o quê? Aperfeiçoado. Amém, queridos? Então, nesses estágios, o Senhor estava aperfeiçoando o povo de Israel. Então, quando nós caminhamos com Deus, e assim também como no nosso trabalho, nós temos os nossos estágios. De repente você lembra a primeira vez que você deu uma aula, em que a mão quase não escrevia, só tremia. De repente, na primeira vez que você foi fazer uma revelação, o que é isso? Primeira vez que foi fazer um desenho. Mas com o passar do tempo, isso aqui eu já sei. Faço por aqui, faço por ali. Criançada, ó, de olho no quadro. Cada estágio traz para nós uma experiência, uma maturidade. Cada estágio. Quando a palavra diz que o Senhor, que os filhos de Israel acamparam em Refidim, diz, entretanto. Então, dentro desse estágio aconteceu algo adverso, ou seja, algo que não estava de acordo com o povo, ou dentro daquela rotina. E a vida do crente, apesar de ter uma rotina de oração, amém? Leitura de palavra, jejum, a busca, a adoração, enfim, existe algo que sai da rotina. Existe algo que sai da rotina. Por quê? Tudo isso nós não fazemos, como diz um texto em Isaías, maquinalmente. Isso não é feito maquinalmente. Isso é feito numa esperança de sobrenatural. Porque algo acontece. Porque eu não sirvo a um Deus que
está feito de pedra ou de barro, ou enfim, numa imagem, e que eu fico ali venerando e não acontece nada. Amém, queridos? Nosso Deus é um Deus que tem olhos e vê. Amém? É um Deus que tem mãos e apalpa. É um Deus que tem boca e fala. Então todo estágio do crente ou etapa gera uma maturidade, porque Deus se move nas nossas vidas. E nesse ano da aliança, Deus tem se movido não somente nas situações boas, mas principalmente nas situações adversas. Principalmente nas situações adversas. E nas situações adversas é onde a gente mais busca. Esse ano nós tivemos um problema com o carro em Israel e foram 24 horas que eu mais orei a Deus. Porque você está em outro país, você está a pé e você está necessitando do carro, e você sabe que por um problema que não é seu, um problema administrativo, você está pendente naquilo ali. Então eu clamei para os 24 anciões, para os 4 seres viventes, enfim, para que todo o exército celestial liberasse aquele carro. Isso é uma situação adversa, e que nós aprendemos diante daquela situação ali. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor começou a dizer que quando os filhos de Israel chegaram em Refidim, eles reclamaram porque não tinha água para beber. Só que, como eu falei, cada estágio da nossa vida gera o quê? Um aprendizado, gera uma maturidade. Ali em Refidim o povo não sabia onde estava, mas por causa dessa adversidade eles perderam a oportunidade de aprender com Deus. Porque, como eu já falei várias vezes aqui, Refidim quer dizer o lugar onde as águas fluem, mas ninguém vê. Ou seja, havia água passando por baixo do povo, mas o povo não percebia isso. Então, o povo começou o quê? A discutir com Moisés. A gente sabe da história. Olha, eu quero água. Por que vocês estão brigando comigo? Moisés fala, olha, vocês estão colocando o Senhor à prova. Começa a orar, isso não é comigo, isso é com Deus. Quem tirou vocês do Egito foi o Senhor, não foi eu fui só um canal. E Moisés foi até o Senhor, também falou com ele, porque o povo queria já estar a ponto de apedrejar Moisés. E Moisés falou, o que eu faço com esse povo? Eles estão a ponto de me apedrejar. O povo, ao invés de buscar qual era o nível de maturidade que Deus tinha para eles, foram reclamar com o homem. E a reclamação, querido, quando nós reclamamos, não simplesmente a reclamação da sua conta do telefone ou da assinatura, enfim, da conta de luz que veio cara demais e você reclama. Não é isso. Aí é a reclamação quando nós murmuramos. Porque nós temos uma oportunidade muito grande de aprender com Deus, e se nós murmuramos, nós perdemos essa oportunidade. Porque é nessa adversidade que a gente encontra o que? A maturidade em nós. E o Senhor espera um povo maduro. Nós cantamos aqui que a volta de Yeshua, que era, que é e que há de vir, e ele espera uma noiva madura. E por isso que a Bíblia diz que a noiva é sem ruga, sem mancha e sem mácula. Isso não está falando somente de um envelhecimento, não está falando somente de pecado quando fala das manchas, mas está falando de uma noiva madura. Porque a noiva madura, ela está pronta para o noivo. Não é isso? A noiva madura, ela está esperando o noivo. Por que nós não entendemos algumas vezes esse conceito, principalmente aqui no Brasil? Porque nós vivemos num lugar onde que o noivo fica esperando. No casamento normal não é assim? O noivo fica aguardando a noiva vir. É o contrário. Nós é que esperamos o nosso noivo. E para esperar o nosso noivo, nós precisamos ser maduros. Por que isso? Porque nós não sabemos quando ele volta. E para isso requer de nós o quê? Maturidade. Eu não sei quando ele vai voltar. Então eu preciso estar pronto. E até lá, muita coisa acontece. Até lá, muita coisa acontece para nós como noiva. Não precisa esperar, não. Já passou muito tempo.
e a gente vai relaxando. O que aconteceu com o povo aqui, que eles relaxaram, porque tinha uma situação que, não, será que a falta d'água era motivo para o povo desistir de estar saindo do Egito? Queridos, o Senhor está dizendo que os problemas que nós passamos não são motivos para a gente deixar o Senhor. Não é motivo para a gente deixar a aliança. Não é motivo para a gente esquecer de que, da onde o Senhor nos tirou. Aqui o povo de Israel, por causa de falta d'água, apóstolo, mas o povo estava no deserto. Sim, estava no deserto. No deserto é um lugar que a água é ouro. Só que o povo já colocou o Senhor à prova. Me tirou do Egito para quê? Para eu morrer aqui? O Senhor não tira ninguém do lamaçal do pecado para morrer depois. Aleluia. Quem ouviu aqui o testemunho do apóstolo Marcelo ontem, orou, aquela mulher que estava com câncer, a igreja orou, levantou um clamor, depois a pessoa esqueceu do Senhor. Deus não esqueceu dela, porque o plano do Senhor foi mover a igreja para que orasse, para que aquela mulher fosse curada e para que ela caminhasse junto com aquele povo. Esse era o desejo de Deus. Só que ela preferiu voltar para o Egito. Queridos, o desejo de Deus é que nós não voltemos ao Egito. Não é. Porque se Egito quer dizer terra de escuridão, e nós temos um Deus que é luz, como que Ele vai querer que nós voltemos para lá? Então aqui o povo estava ferindo o Senhor de uma forma muito grave. Quem dera se nós voltássemos para o Egito, depois de tudo que o Senhor fez, retroceder. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Porque esse mesmo povo que reclamou não entrou na terra. Aquilo feriu o Senhor. Gente, o Senhor fica ferido quando a gente pensa dessa forma? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Deus, ele tem personalidade, então ele tem os seus sentimentos. Quando nós agimos dessa forma aqui, isso fere o Senhor. E ele começa a não ter mais prazer em nós. Só que tem um diferencial, querido. Aqui o Senhor diz, Moisés diz para o Senhor, o que eu vou fazer, Senhor? Porque Moisés não tinha todas as respostas. As respostas vinham do Senhor. Aqui, Moisés tomou a atitude que ninguém teve. Se voltar para o Senhor. Senhor, o que eu faço? Eu quero dizer que, para mim, como líder, não vou ter todas as respostas para todos. No evangelismo, por exemplo, onde as pessoas questionam sobre salvação, sobre vida eterna, sobre o que é estar na igreja, as pessoas podem fazer muitas perguntas e nós respondemos muitas delas. Só que resposta mesmo para coisas tão tremendas, só através da oração. Só através de Deus que Ele responde. Existem coisas, querido, que a gente pode questionar e não achar a resposta. Se eu questionar, de vez em quando tem uns questionamentos lá em casa com o apóstolo. E às vezes não tem resposta. E a resposta só vem se a gente for diretamente com Deus. Senhor, o que eu faço com esse povo? Estou a ponto de me apedrejar. De repente, nós não venhamos a receber pedras, mas as circunstâncias, como nós cantamos aqui, vão nos pressionando. As circunstâncias nos pressionam. Às vezes a falta de dinheiro nos pressiona. Pressiona ou não pressiona? O calor pressiona a gente. Várias situações que a gente passa, você perde o emprego, é uma pressão que você passa. Você está com seu filho doente, é uma pressão que você passa. Às vezes não são as pessoas que querem tacar pedra e nos pressionar, mas são as situações. E são nessas situações que a gente tem que mostrar o nível de maturidade com o Senhor. Eu estava ouvindo de um professor meu, em que ele foi questionado na sua fé em Yeshua. Ele acredita em Yeshua como Senhor, Salvador, aquela história toda do Messias. E ele respondeu para a pessoa de uma forma que eu achei linda. Ele disse que no nível que ele já está na caminhada com Deus, ele não precisa simplesmente acreditar, não. Que ele já conhece o Senhor. Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho
crido, já está no passado. Eu já sei quem ele é. Então ele respondeu para aquela pessoa: olha, se eu creio ou não, não faz diferença. Eu já conheço quem ele é. Aleluia. Então eu ando de uma forma muito diferente. Muito diferente. E aqui Moisés teve essa oportunidade porque ele foi direto no Senhor. E o Senhor disse assim para Moisés: passe à frente da multidão e leve com você os líderes. Eu já falei sobre isso aqui. Aqui o Senhor está dizendo para Moisés: atravessa a multidão dos questionamentos. Atravesse a multidão não somente do povo, mas passe à frente do povo, porque eu tenho um nível de maturidade maior para você lá na frente. Não é aqui. Passe à frente dessas situações todas. Queridos, nós estamos em 2016 e o Senhor espera de nós num nível mais à frente do que 2015. O Senhor espera de nós, como crentes em Yeshua, como ministério, muito mais maduros para atravessar do que em Refidim. Porque o nosso alvo não é no passado. Nosso alvo é futuro. O alvo do passado é alvo de Satanás, não de Deus. Então, Moisés, quando ele recebeu essa palavra do Senhor, passe à frente da multidão. Por quê? Eu tenho níveis maiores para você. Eu tenho experiências novas para você. E nós temos que estar dispostos a isso. E o Senhor é tão tremendo que Ele gera ferramentas para nós atravessarmos a multidão. E geralmente são as ferramentas do quê? Do passado. Não do passado de uma forma ruim, mas experiências do passado onde o Senhor se manifestou. Aleluias. Quer ver? Verso 5, passe à frente do povo e leve com você os líderes de Israel, ou seja, aqueles que também querem maturidade. Enfim, tenha a vara em sua mão, vírgula, aquela que você usou para ferir o rio. Aquela experiência que você teve lá atrás, usa a mesma ferramenta, meu filho, que olha, eu vou trazer um nível agora maior para você. Aleluia. Aonde você usou a vara para ferir o rio, agora com essa mesma ferramenta, eu vou usar e vou trazer uma experiência muito maior. Porque aqui não tem rio, mas eu vou fazer brotar um rio. É a mesma ferramenta. Então nós temos que ser inteligentes para a nossa caminhada estar com o nosso cinto de multiutilidade. Para estar sempre com a nossa mochilinha, com as nossas ferramentas, não com mochilas de fardo. Porque existem crentes que andam com a sua mochila de fardo, de reclamações, lá atrás, faz muita menção do passado nas coisas ruins. Mas as nossas ferramentas têm que estar sempre conosco. A gente sabe que a vara fala da autoridade, mas o Senhor começou a dizer para mim que a vara de Moisés foi uma ferramenta que trouxe uma experiência para ele no passado, estava para ele usar no presente e também no futuro. Maturidade. Então foi como o apóstolo também trouxe aqui ontem: Senhor, eu quero ver um anjo. E às vezes a gente fica, e ele contou a experiência que foi até engraçado: eu quero ver um anjo, quero ver um anjo. Quando ele abriu o olho, olhou para o pastor da igreja e ele contou: poxa, mas estou vendo um pastor. E o Senhor falou assim: ele é o anjo da igreja. Então o Senhor, Ele já gerou muitas ferramentas nesse ano. E na sua caminhada com Deus também. Apóstolo, mas isso tem muito tempo. Poxa, mas eu falei aqui ontem que quando Jacó viu as carruagens que José mandou para ele, diz que o espírito de Jacó voltou a reviver. Então pode ter até algumas ferramentas suas que de repente, igual na minha casa, está lá no quartinho jogado. Que quando a gente vai procurar é só depois de muito tempo. De repente um machado, uma pá, coisa que não é do cotidiano que a gente usa. E quando a gente vai procurar é só a graça, não é? A gente revira tudo, a gente acha que está ali como foi hoje, né? E procura o protetor solar e não acha. Mas ele está lá. Não é possível que ninguém levou, né? Ou que alguém levou. Mas ele está lá. Nossas ferramentas precisam estar sempre a postos para nós usarmos. A gente não sabe para onde vai.
Então o Senhor começou a dizer para mim que nós precisamos passar à frente do povo para quê? Para ser gerado em nós, igreja, maturidade. O nível que nós estávamos nesse ano não será o mesmo de 2016. E até a volta de Yeshua nós não podemos estar no mesmo nível de maturidade. Nós não podemos chegar diante das pessoas e não saber mais falar de Yeshua. Nós não podemos chegar diante de alguém, seja lá quem ele for. Ele pode ser um estudioso, ele pode ser alguém formado, com nível superior, com uma pós-graduação, ele pode ser o que for. Mas se nós temos dentro de nós a palavra de Deus, é o suficiente, querido, porque o Senhor é poderoso para revelar. Ele é poderoso para instruir. Moisés, com toda a instrução que tinha, Senhor, eu não posso ir lá falar com o faraó. E colocou ali suas desculpas, as suas razões, e as pessoas costumam colocar que quem tem razão. E o Senhor não está querendo saber se eu tenho razão ou não. O Senhor quer saber da minha atitude diante da minha razão. Aí é que é a diferença. E o Senhor disse o que para Moisés? Vai falar com ele, e eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, e eu vou te ensinar o que você vai falar. Pronto. Isso é a maturidade. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas eu sei que eu vou estar mais firme do que esse ano. Aleluia. Eu vou estar com menos questionamentos meus. Eu estive conversando com uma pessoa esses dias, e quanto questionamento, queridos. Quanto questionamento sem fundamento. Como nós já ouvimos algumas vezes, procurando cabelo em ovo, chifre na cabeça do cavalo, e por aí vai. Questionamentos em que não vai influenciar naquilo que Yeshua fez por ele. Não influencia. Deus continua sendo Deus, e Yeshua continua sendo Rei, para sempre será. Amém. Então, que muitas das vezes nossos questionamentos impedem de atravessarmos as multidões. Porque o que o Senhor tem para nós é atravessar as multidões. Porque assim como o Senhor fez com Israel, com Jacó, lá o vermezinho não era ninguém, e multiplicou tremendamente, o Senhor tem para nós da mesma forma. Quem somos nós? Toda vez que eu chego em Israel, eu falo, Senhor, quem sou eu? Para vir para cá agora, olhando tantas pessoas com dinheiro, e eu fico, Senhor, eu tenho dinheiro, mas também estou aqui. Porque se nós pegarmos as nossas ferramentas, aquilo que o Senhor dá para nós, e nós usarmos, o Senhor nos leva a níveis sobrenaturais. Aleluia. O Senhor nos leva além. Verdade. O Senhor nos leva além. Mas, apóstolo, eu só tenho isso aqui. É disso aqui mesmo que o Senhor quer que você use. Você lembra da viúva? Qual era da viúva? Olha, só tem essa farinha aqui, só dá para fazer esse bolo. O profeta falou assim, ótimo, é isso que eu preciso. Para manifestar um milagre, Deus precisa de um mínimo só, que o máximo ele garante. Era aquilo que a mulher tinha, que a viúva tinha. E foi naquilo ali que o Senhor gerou algo muito maior para ela. Então aqui, o Senhor diz para Moisés, olha, tem a vara em sua mão, aquela mesma que você usou lá, para ferir o rio, vai, eu estarei à sua frente, sobre a rocha, lá no Horebe. Você deve bater na rocha e sair água dela. Queridos, quando nós atravessamos a multidão, o Eterno já está nos aguardando. Sempre. Porque quem vai gerar essa maturidade em nós é Ele mesmo. Então Ele já está lá aguardando. Ele já está aguardando. Moisés, quando chegou a primeira vez no Horebe, o Senhor já estava lá na sarça. Já estou te esperando, meu filho. Você está pronto? Vou me manifestar. Todas as nossas etapas, o Senhor está esperando a gente do outro lado. Porque o quadro aqui, para o povo, era um quadro negativo. E o Senhor não quer que a gente viva num quadro negativo, mas num quadro positivo. O Senhor não quer ver a gente discutindo um com o outro. Deus não quer a gente, tem água, não tem água, eu estou com calor, eu estou suando. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que a gente atravesse todas essas dificuldades, porque Ele está lá do outro lado me aguardando. Tem água fresquinha lá do outro lado me aguardando. Água sairá da rocha para que meu povo possa beber.
Sabe o que isso quer dizer? E eu já vou fechar. Que quando nós atravessamos as multidões, a multidão que está à nossa volta, nós temos a oportunidade, em Deus, de dar água para muita gente beber. Agora, a gente pode matar muita gente de sede, se a gente continuar reclamando, se a gente continuar marcando passo. E a gente tem a oportunidade de atravessar a multidão. Eu não quero saber de nada disso, eu vou seguir em frente. Senhor, qual é a ferramenta que eu tenho que usar? Essa aqui vai gerar água para o povo beber. Porque o Senhor diz, pega a vara, bate na rocha, e nesse bater com a sua vara é que vai saciar a sede do povo. E foi, queridos, dessa forma. E foi dessa forma. Se Moisés, não, Senhor, não vou usar isso aqui não, porque pelo que eu entendo, vai ser feito assim, assim, assim. Se fosse na experiência dele, só que o Senhor estava querendo gerar algo diferente também para Moisés. Porque ele também estava lá. Moisés estava no mesmo barco, querido. E vou falar para vocês, sobre Moisés, esse negócio era pior, porque ele estava na frente. Quem está na frente recebe as pedradas primeiro, né? Quem está na frente é alvejado primeiro. Então tudo que acontece, Moisés, eu estou com sede. Moisés, eu estou com fome. Moisés, eu estou com calor. Moisés, eu estou com frio. Então você imagine a multidão, não somente os mais de 600 mil pessoas que saíram do Egito, mas a multidão, ó, vendo tudo aquilo. Só que Moisés tinha uma coisa, Senhor, que me chamou para atravessar esse deserto e chegar lá. Eu vou chegar. Amém, queridos? Então, que nós possamos, essa não é uma palavra de fim de ano, mas que nós possamos refletir, porque tudo isso aqui aconteceu porque Moisés tinha um pacto com Deus. Moisés tinha uma aliança com o Senhor. Deus estabeleceu fundamentos e alianças com Moisés para a chamada dele. E Deus estabeleceu também a mim e a você em determinados fundamentos, em alianças de repente particulares sua e Deus, em alianças que você tem com o seu ministério, para quê? Para você cumprir uma chamada, para você viver um ciclo que Ele mesmo gerou para mim e para você. Já tem um tempo em que eu conheço uma pessoa e tem bastante tempo que eu não me relaciono, digo não porque tivemos uma briga nem nada, mas justamente por distância, né? Só mora longe e a gente se fala pouco. Mas eu tive com essa pessoa e eu percebi que nesse ano da aliança que ainda não acabou, eu creio que o Senhor está para gerar uma aliança com essa pessoa. Porque, queridos, o Senhor, Ele faz conosco até o final. Deus não antecipa o final do fio para a gente, não. Deus não faz a gente viver até o dia 25 e agora fala assim, agora vocês estão de férias e relaxa. Não. O Senhor gera condições para a gente viver intensamente tudo aquilo que Ele projetou para nós, até o último minuto. Jacó teve a oportunidade de atravessar o val de Jaboque naquela mesma hora. É ou não é, gente? Ele poderia muito bem ter atravessado. Vou lutar aqui, diz que lutou a noite toda. Ele poderia de repente fazer alguma outra coisa, empurrar o camarada, sair correndo, não, vou atravessar e acabou. Mas ele lutou o quê? Até amanhecer. Já tinha virado, não é possível, eu tenho que sair daqui. No final, aconteceu. E essa mesma unção de Jacó, eu acho que está em mim, porque eu só vivo essas coisas assim até o último minuto. Não é assim? A gente só vê a resposta assim, já fechando o ciclo. Porque o Senhor está dizendo, eu vou fazer. O que Ele disse para Jacó? Não te deixarei até cumprir todas as minhas palavras, meu Senhor. Então, queridos, que nós possamos, assim como Moisés, estar atento, porque nesses últimos dias, Satanás vai querer romper a aliança, Satanás vai querer roubar aquilo que nós recebemos no ano da aliança. Satanás vai querer dizer muitas coisas que vimos nesse ano que é mentira. Se nós começarmos quero água, coisa mais simples que tem,
Tem coisa demasiadamente difícil para o Senhor fazer? Claro que não. Então, quando o Senhor nos tira do Egito, do nosso Egito, e nos coloca encaminhada até a Nova Jerusalém, o Senhor quer que nós vivamos experiências com Ele. E eu tenho falado nisso aqui. Nossas expectativas não estão nos Moisés da vida, que são os líderes, enfim, pessoas de repente de renome, porque Moisés só fazia o que fazia pelo Senhor. Pelo Senhor. Então, o que Deus está querendo dizer é: viva o ano da aliança, atravesse a multidão. Senhor, mas hoje é dia 19 de dezembro. O Senhor, Ele faz da forma que Ele quer. Ele pode remir o tempo. 1000 anos é como um dia para o Senhor e vice-versa. Então, queridos, viva, atravesse a multidão, aproveite o máximo desse estágio que nós estamos, que é 2016. A viagem do crente, ela é em estágio, em etapa. Minha etapa hoje está ruim, mas amanhã vai ser melhor. Porque essa etapa ruim está me gerando uma maturidade, está gerando em mim experiência. E vai fazer com que eu chegue do outro lado. Aleluia. Porque eu não quero ficar somente aqui. Imagine, eu ficar aqui o tempo todo. Não, minha caminhada é sempre ir mais longe. Mais longe e mais longe. Que esse seja o seu desejo, em nome de Yeshua. Vamos orar, queridos?